Bem-vindo ao canal Aprofundando-se na Palavra. Este é um canal voltado para o crescimento espiritual. Buscamos nas Sagradas Escrituras mais e mais revelações que possam nos proporcionar esse crescimento. Alimentos mais sólidos que nos leve a um crescimento cada vez maior, em direção à estatura de varão perfeito. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se agora. Aperte o sininho para receber sempre todo o vídeo que for postado. Seja um dos primeiros a receber. Deixa também o seu parecer nos comentários. Eles serão muito úteis na sequência dos estudos. E não esqueça de deixar também o seu like. Eu estava meditando e vendo, analisando a palavra de Deus. Qual é a coisa que ela mais fala em todos os livros que ela possui, tanto do Velho quanto do Novo? Se nós analisarmos, conta-se de histórias. No Velho Testamento nós encontramos várias histórias. Nós temos o Evangelho mais anunciado no Novo Testamento, mas eu estava vendo uma coisa bastante comum. Tanto o Velho quanto o Novo fala muito a respeito de vida. Parece que o tema principal é vida. Tá? E isso me fez lembrar das palavras de Jesus, quando ele fala ali: eu vim para que tenham vida. Aquela palavra vida ali, no original, é a palavra zoe. Zoe é a vida, não é qualquer vida, mas a vida de Deus. E ali Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele não só se satisfaz de transmitir a vida no novo nascimento, mas ele quer que essa vida cresça e ela chegue a ser exuberante em nossa, possa se manifestar muito, muito mesmo na nossa vida, com abundância. Então, eu vejo que, se não for a principal, mas é uma coisa muito forte que a palavra de Deus nos passa de capa a capa, falando sobre esse assunto. E eu estava pensando, quais são esses princípios de vida que a palavra nos mostra? E eu comecei a analisar e comecei a ver algumas coisas interessantes. Eu estava pensando assim, todo o universo, se pensou todo o universo, que a gente não tem ideia do tamanho que é o universo. Uma vez eu ouvi alguém falar, nem sei se é verdade tudo isso, mas falava-se que o universo cresce na medida, no tamanho da velocidade da luz. Ele se expande nessa velocidade. É assim, uma coisa inconcebível na nossa mente imaginar o tamanho do universo. Mas pensa no universo, todo esse universo maravilhoso que pouquíssimo ainda nós conhecemos. Imagina se não tivesse vida. Parece que a gente costuma dizer, né? Isso tudo é bonito, mas não tem vida. É algo mais ou menos assim que a gente poderia falar desse universo. Sem vida, não perdeu graça. Tudo isso, para quê? Porque tudo tem que ser desfrutado. O universo existe para desfrute. Alguém tem que desfrutar isso. Com certeza Deus desfruta. Foi Ele que criou o universo. Então Ele tem propósitos nisso. E a gente vê que esse propósito é colocar vida. Vida, quem sabe até em outros planetas. Nós não sabemos. Nós conhecemos aqui a Terra. E Ele veio e povoou. Toda a criação sem vida fica sem propósito. A nossa vida, né? Ela em si já é um propósito para vivermos. Porque nós queremos cuidar da nossa vida, porque queremos viver mais, nós cuidamos da saúde, nós cuidamos do alimento, nós cuidamos de várias coisas pertinentes à vida. Por quê? Porque sem vida nós não vamos fazer nada. Sem vida nós, na realidade, não somos ninguém e não temos nada. Isso é uma coisa que estava mexendo bastante na minha cabeça. Veja bem, a Gênesis já começa assim, né? Gênesis, a origem de todas as coisas, ele começa falando ali. No princípio, criou Deus os céus e a terra. É uma coisa assim maravilhosa. É uma coisa difícil da nossa mente notar tudo o que ela representa. Tá?
Mas aí eu estava vendo ali no versículo 2, diz assim: e a terra se tornou sem forma e vazia. Eu pensei, poxa, Deus criou a terra sem forma e vazia, né? E a terra era sem forma e vazia. E aí eu encontrei textos mais antigos, tá, que falam, e a terra se tornou sem forma e vazia. Porque não é possível que Deus criou uma coisa sem forma e vazia. Não faz sentido. Aí eu comecei a analisar e fiquei pensando assim, puxa vida, não é só essa questão, tem outras questões também atrás disso aí. Tá? Existe a questão, por exemplo, de que ali em Gênesis estava ali as duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. O diabo estava ali, a serpente estava ali. Mas, meu Deus, Deus criou a terra e a serpente, o que a serpente está fazendo ali? Outra, nós vemos que na terra já tinha demônios. Não é possível que Deus criou. Então, esse conceito de algumas traduções diz que no hebraico tá nesse sentido, tá, sobre e a terra se tornou sem forma e vazia. Faz sentido, mostrando que da criação de Deus, da terra, e a colocação do homem ali, houve um espaço de tempo, e dentro desse espaço de tempo, a terra se tornou vazia, aconteceu alguma coisa. Pesquisando em algumas literaturas evangélicas, eu vi que algumas pessoas chegam a dizer que ali foi onde houve a queda do diabo, de Lúcifer, e ele foi jogado nessa terra. E ela se tornou sem forma da terra e vazia, porque ele foi julgado, e com isso até acabou sofrendo também a parte desse julgamento, e ela se tornou sem forma e vazia. Por isso que o diabo já estava aqui na terra, e por isso que os demônios também já estavam aqui. Então fiquei perplexo em pensar nessas coisas, porque tudo que Deus cria é perfeito. Como ele ia criar uma terra sem forma e vazia? É muito estranho. Ele não falou, e Deus criou a terra sem forma e vazia. Não. Ela se tornou. A tradução de algumas literaturas dizem que ela era sem forma. Mas não faz sentido isso. Não faz sentido. Tá? Não poderia ser jamais assim. Então, porque Deus é perfeito e não faz nada faltando. Os demônios já estavam ali fazendo o que na terra? Uma coisa que me chama muita atenção, quando Deus cria o homem, ele fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Domine, pois, ele sobre todas as coisas. Pensa comigo. E se realmente aconteceu isso, o diabo foi condenado, foi lançado aqui na terra, ele e os demônios, sob o julgamento de Deus, e com esse julgamento de Deus a terra se tornou sem forma e vazia, tá? Mas havia a face do abismo. E o Espírito pairava sobre a face do abismo. Então, nós vemos que existia alguma coisa ruim sobre a terra. Tá? E Deus criou o homem para justamente o quê? Dominar sobre toda a terra. Por que o diabo odeia tanto o homem? Nossa, é lógico que nós cristãos sabemos que dos seres humanos é que vai sair a noiva de Cristo, que está sendo preparada. Sabemos que não vão ser todos, mas que uma parte vai ser noiva de Cristo, outros vão passar pela grande tribulação e vão ficar aqui enquanto vai haver as núpcias do Cordeiro, né? Que serão arrebatados ao céu, se daí terá as núpcias do Cordeiro, e depois ele volta com a noiva. Tá? Enquanto isso vai ter o anticristo aqui na terra e tudo mais. E vocês podem ver como é uma questão de poder. Porque no final ainda o diabo vem, tá? Na pessoa do anticristo para dominar a terra. E a gente vê mais do que nunca isso se preparando para acontecer. E aí diz que Deus falou para o homem, que façamos o homem a nossa imagem e semelhança e domine ele sobre todas as coisas. Não é coincidência tudo isso. Essa terra
Deus colocou o homem com esse propósito. Além de outros propósitos, inclusive ser a noiva de Cristo, mas com isso. Então, a vida, ela é muito importante. Deus é vida. Vida sem princípio e sem fim. É uma vida eterna. E deu essa vida a nós. Ele coloca essa vida, ele nos deu a vida eterna. Ele deu a vida Zoe. Ele diz que ele veio para nos dar essa vida Zoe. E em abundância. Não só nos dá, mas em abundância. É algo que o homem não consegue imaginar. O que está por detrás de tudo isso? O que está por detrás de todo esse plano para esse planeta Terra? Eu sei que muitos querem se livrar logo dessa Terra e querem ir para o céu. Mas como é que é essas coisas? Deus tem propósito para essa Terra. Ele quer que o homem domine sobre essa Terra. Tá lá, o homem não conseguiu e Deus desistiu desse propósito ou não? Porque eu vejo alguns versículos, por exemplo, em Apocalipse, estou citando, que não é o tema que eu quero estar falando, mas falando assim, que os reinos deste mundo serão do Senhor e do seu Cristo. Ué, mas como é que funciona isso? Então, você vê quantas coisas tem por detrás. Deus tem propósitos para essa terra. Não pensa que nós estamos aqui de passagem, fazendo um testezinho. Não. Deus criou o homem para dominar sobre toda a terra. Eu vejo, às vezes, e até brinco com as pessoas, gente, a Nova Jerusalém vai subir ou vai descer? Porque a palavra de Deus diz dela descendo. Dela descendo. Então, são coisas que a gente tem que imaginar. Mas por trás de toda a história, todas as revelações, tudo que possa ter, a essência é a vida. Então, a vida tem alguns princípios que eu vou começar a falar hoje. Esse assunto é mais uma introdução de outros que vão advir, do que propriamente o estudo que começa e termina hoje. Tá? Por que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança? Por que Deus ordenou ao homem que dominasse toda a terra? Eu quero que você fique com essa mensagem, com essa interrogação, e que pare para pensar. Busca Deus, Senhor, por quê? Faça essa pergunta a Deus. Qual o interesse de Satanás em destruir o homem? Por que o diabo odeia tanto o homem? Desde que o homem foi criado, a imagem e semelhança, ele odeia o homem. Por quê? Será que ele sabe que nós vamos dominar sobre a terra e nós vamos dominar sobre ele? O que ele sabe que talvez nós não saibamos, né? Por que Deus criou o homem à sua imagem? Qual o interesse de Satanás? Algumas traduções de Gênesis traduzem esse versículo assim, né? Porém, a terra se tornou sem forma e vazia. Alguma coisa aconteceu. Havia trevas sobre a face do abismo. O que aqui quer dizer tudo isso?